pessoal, estamos aqui entendendo a palavra, capítulo 15 de Lucas. Quem propôs a parábola? Jesus propõe uma parábola. E para quem Jesus propôs essa parábola? É onde nós vamos chegar, tá certo? Então a primeira parábola que Jesus propôs é da ovelha perdida. Segunda parábola, da moeda perdida. E a terceira parábola, que é uma das parábolas que nós temos como mais importante, a qual nós vimos muitas pessoas ministrando sobre ela, é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela diz assim, vamos lá: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu por ele a fazenda. Ele repartiu por eles a fazenda, pegou os 2 filhos, repartiu a fazenda e dividiu. Em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui a padecer de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e disse: Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa e ouviu músicas e danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo seu pai, rogando-lhe para que entrasse com ele, mas ele respondeu e disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matando-lhe o bezerro cevado, e ele diz: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então aqui é um texto que nós conhecemos, né? A parábola do filho pródigo. Olha que interessante, aqui nós temos um pai e 2 filhos. 2 filhos. Um pai e 2 filhos. Olha que interessante. Jesus aqui está dizendo que o pai possuía 2 filhos, né? E um filho saiu. Vamos lá. Um filho saiu e o outro ficou. Então, o pai tinha 2 filhos, um filho saiu e o outro ficou. Vamos lá. Aqui nós temos uma ovelha
erguida fora, moeda dentro, e aqui nós temos 2 filhos. Vamos lá. É interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, ela vai dizer filho pródigo, na questão, no significado bíblico para pródigo, é digno de pena. É uma pessoa que ela é digna de pena. No dicionário nós vamos ver que é o esbanjador, tá? É o esbanjador. O jovem, ele tinha interesse no bem-estar do pai. O jovem, ele não tinha interesse no bem-estar do pai, ele tinha interesse nos bens que o pai tinha, tá? Ele não queria que o pai dele estivesse bem, ele queria os bens que o pai possuía, ele queria esbanjar tudo aquilo que ele tinha. Ele planeja sair, ele faz um planejamento de sair dali para viver a vida dele do jeito que ele quer. E então ele propõe ao pai fazer essa divisão dos bens. Interessante que para fazer a divisão dos bens, fazer a divisão dos bens entre eles, seria necessário que o pai estivesse morrendo, o pai estivesse morto, porque não se dá herança em vida, se dá herança quando morre. A herança ela era dada quando a pessoa morria, e aqui o filho pede a herança em vida. Então era um desrespeito com o próprio pai, era um desrespeito com o seu pai. Estava dizendo: você morra, eu quero aquilo que é meu, não importa se eu não quero saber da sua situação, eu quero aquilo que é meu. E quando ele planeja, ele recebe, o pai divide a fazenda, divide ali entre os dois, e ele se vê independente, como nós muitas vezes nos vemos independentes. Nós achamos que nós não precisamos de Deus, não precisamos de nada, e queremos fazer a nossa própria vontade. Foi o que ele quis fazer. Vou fazer aquilo que eu quiser fazer com o dinheiro que meu pai me deu, com aquilo que ele me deu. Às vezes Deus coloca algumas coisas na nossa vida, Deus coloca alguns dons e talentos na nossa vida, não é para a gente fazer aquilo que a gente quer, não é para a gente gastar, não é para a gente desperdiçar do jeito que nós queremos. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, às vezes Deus coloca alguns dons e talentos na nossa vida para que nós possamos usá-los na casa do Senhor, usá-los para o Senhor, usá-los para o Pai. Você entende? Aqui toda a herança, talvez o desejo do pai era que o filho usasse para ele. Olha, pai, a minha herança eu vou usar para você. Mas não foi essa a visão desse homem, desse jovem. Então a Bíblia vai dizer que ele partiu para uma terra distante. Ele partiu para um lugar bem distante, que me faz entender que antes mesmo dele sair de casa, ele já planejava em sair, ele já sabia mais ou menos para onde que ele iria, sabe? Antes dele sair, então ele já planejou aquilo. Olha que interessante, antes de você sair, o seu coração já saiu. Antes de você sair, o coração seu já foi. Antes de ele sair da casa do pai, o coração dele já tinha ido. Ele já sabia para onde que ele ia, ele já sabia o que ele iria fazer. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós achamos que nós estamos perdendo foco, nós achamos que é quando nós paramos. Não, é quando o nosso coração já foi, tá? É interessante nós entendermos isso, que o filho ele planejou essa saída. Então antes dele sair, o seu coração já tinha ido, tá? Ele não tinha mais prazer de estar na casa do pai, ele já não tinha mais o prazer de estar juntamente com o pai, ele já tinha colocado mão em tudo aquilo que era do pai, e agora ele queria viver a vida dele do jeito que ele quisesse, e ali desperdiçou a sua fazenda. Olha que interessante, viver com a nossa própria vontade. Quando nós vivemos com a nossa própria vontade, nós gastamos os nossos talentos, nós desperdiçamos, tá? E isso enfraquece a nossa vontade, enfraquece a nossa vontade de fazer as coisas com o Pai, porque agora nós começamos a achar que nós somos bons, que nós somos, puxa, eu estou no lugar certo, e nós começamos a se distanciar do Pai, nós começamos a se distanciar da casa do Pai, e aí nós começamos a gastar tudo aquilo que Deus nos deu,
Nós começamos a deixar de lado tudo aquilo que o Pai nos deu. Nós começamos a desperdiçar tudo aquilo que o Pai nos deu. E quando nós começamos a fazer isso, nós não percebemos, nós começamos a enfraquecer. E nós começamos a perder o ânimo de estar na casa do Pai, a vontade de estar de volta para a casa do Pai. Nós perdemos essa vontade de voltar para a casa do Pai. Olha que interessante, esse filho ele não queria mais voltar para a casa do Pai. Ele estava vivendo a vida do jeito que ele queria. O que acontece? Ele destrói as oportunidades que ele tinha na vida. Ele começa a destruir. Ele não estava só gastando a fazenda, ele estava destruindo as oportunidades que ele tinha na vida. Tudo aquilo que o Pai havia planejado para ele, ele estava destruindo agora. Ele saiu e agora ele estava destruindo tudo aquilo que o Pai havia planejado para ele, tudo aquilo que o Pai tinha dado para ele. Ele começa a destruir, destrói seu corpo, destrói sua vida, perde tudo, tá? Ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que zelar pelo templo, tá? Temos que zelar, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele começou a padecer necessidade. Chegou um momento em que ele começa a ter necessidades. Olha que interessante, na casa do Pai ele tinha necessidades? Não, o Pai supria as necessidades. Está entendendo? O Pai supre as suas necessidades. Quando você sai da casa do Pai, você passa a ter necessidades. Por mais que você fale, não, eu estou saindo bem, mas uma hora acaba e você passa a ter necessidades. E então ele começou a ter necessidades. E aí ele vai procurar quem? Quem pode ajudar. E quem vai ajudar ele? Ninguém queria ajudar. E então agora ele passa a padecer fome, que ele vai trabalhar colocando alimento para os porcos, no qual ele deseja comer a comida que os porcos comiam para saciar a sua fome. Tá certo. E então, olha que interessante, ele começa a padecer necessidades. E ele começa a procurar pessoas que possam ajudar. Mas a palavra vai dizer que ele cai em si. Ele reconhece que ele havia feito errado. Isso é importante. Reconhecimento. Ele reconhece que o que ele havia feito estava errado e então ele se arrepende e decide voltar para a casa do Pai. Olha que interessante. Reconhece e decide voltar para a casa do Pai. E aí entra a questão interessante, porque ele volta para a casa do Pai. E o Pai o recebe de braços abertos. O Pai estava esperando o filho voltar. E aí o Pai se alegra com a volta do filho, o Pai festeja, o Pai fala, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que interessante, estava perdido e foi achado. E aí o Pai faz uma festa por causa desse filho que se arrependeu. E aí a palavra vai dizer o quê? Que o outro filho, o filho que ficou, não que saiu, o que ficou, ele chega um dia de trabalho e vê aquela festa. Ele pergunta para o servo, o que está acontecendo? Ele diz, o seu irmão que havia se perdido, seu pai, ele voltou, seu pai deu uma festa. E ele ficou indignado, porque ele não aceitava que o pai desse essa festa. Ele diz, olha, eu tenho seguido os seus mandamentos, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Agora, você nunca me deu nada para eu comemorar com os meus amigos. E o pai então diz, filho, olha só, olha que interessante. O pai disse, filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu. Esse filho estava dentro de casa, mas é como se ele não estivesse. Porque ele não aproveitava de nada que o pai tinha. Ele não aproveitou de nada que ele tinha, de nada que o pai tinha na fazenda. Ele não aproveitou simplesmente de nada. Esse aqui saiu
aproveitou, perdeu tudo, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Esse aqui estava lá como se não tivesse. Olha que interessante, vê se você consegue entender. A ovelha perdida fora de casa, a dracma perdida dentro de casa, um filho perdido fora de casa e um filho perdido dentro de casa. Jesus propôs essa parábola, mas esse filho que estava perdido dentro de casa, ele não soube aproveitar os momentos que ele estava ali junto com o pai. Não soube aproveitar os momentos que ele esteve junto com o pai. E aí entra o que nós vimos lá no início de Lucas 15. E chegavam-se todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Eles sentaram para ouvir Jesus. Publicanos e pecadores, publicanos e pecadores. Eles estavam para ouvir Jesus. E a Bíblia vai dizer que chegou os fariseus, e os escribas. Olha só que interessante. Quem estava comendo com Jesus? Os publicanos e pecadores, que eram vistos como os perdidos, tá? Era visto como os perdidos. E se tinha os escribas e fariseus, que eram os homens que viviam dentro do templo, mas que a palavra vai dizer que e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só que interessante. Jesus estava sentado dentro de casa, comendo com os publicanos e fariseus. Chega à porta quem? Os fariseus e os escribas. Jesus, quando propõe essa parábola dizendo, ele fala assim: olha, eu quero dizer para você que os que estão aqui dentro estavam perdidos e vocês que estão aí fora também estão perdidos. Jesus está dizendo: esses aqui que estão vivendo no mundo, são como ovelha perdida. Mas vocês que vivem dentro do templo, dentro da casa, vocês são como a moeda perdida dentro. Vocês ainda não entendem, vocês são como o filho que está perdido dentro de casa, que fica triste com aqueles que estão perdidos fora e não desfrutam de nada que o pai tem para lhe dar. Vocês estão murmurando por causa deles, em vez de se alegrar juntamente com eles. Então, quando Jesus propõe essas três parábolas, Jesus simplesmente queria dizer para os fariseus e para os publicanos, olha aqui, para quem propôs, para quem Jesus está falando? Para os fariseus e para os publicanos. Olha, eu estou dizendo para vocês que esses estão perdidos, mas vocês também estão perdidos. Então, o contexto geral de Lucas 15, essas parábolas que Jesus propõe para os fariseus e para os publicanos, para ensiná-los que tanto pode ter gente perdida fora de casa, como gente perdida dentro de casa. Tanto pode ter gente fora de casa, como dentro de casa. Mas o Pai, Ele ama os que estão perdidos fora de casa e os que estão perdidos dentro de casa. Não importa o local e não importa a situação, o Pai continua amando. Então, queridos, que você possa entender que Lucas 15 está falando de um pai de amor, de um pai que nos ama, de um pai que cuida, de um pai que zela pelas nossas vidas. Então entenda, Deus, Ele te ama e Ele espera muito mais de você. Eu não sei qual é a sua condição, se você está perdido fora ou dentro de casa,
Eu não sei onde você está perdido, mas o que eu tenho para te dizer é que Deus, Ele te ama e Ele ama a sua vida, tá bom? Fica com Deus e logo, logo nós teremos mais, tá bom? Fica na paz.